Fala, corretor de imóveis, como você está? Espero que esteja tudo bem. E hoje eu quero trazer para você uma aulinha sobre prospecção, habilidade que mudou o meu jogo no mercado imobiliário. Talvez você não conheça a minha história, mas quando eu entrei, eu vendi logo no segundo mês e depois eu parei de vender por pelo menos uns 7 meses. Não conseguia fechar a venda de forma nenhuma. E eu sempre ficava me perguntando o porquê eu não conseguia fazer vendas. Até que um dia, um grande amigo meu deu uma aula sobre como os campeões devem agir e isso mudou completamente a forma com que eu vi o mercado imobiliário e ele me ensinou sobre uma coisa muito simples e básica, prospecção. E hoje nessa aula aqui eu vou trazer para você alguns pilares para você prospectar mais, prospectar melhor e com certeza aumentar os seus resultados. Depois disso aqui que eu vou te ensinar, quando eu aprendi isso, eu desenvolvi o meu resultado. Eu aumentei, na verdade, meu resultado em 10 vezes mais. Exatamente isso que você está ouvindo. Em um ano, eu aumentei o resultado em 10 vezes mais. Ao longo desse período aí, que já se passaram 2 anos, esse resultado já tem mais de 30 vezes mais. Então, assim, realmente, essa habilidade mudou a minha forma de ter resultado no mercado imobiliário. E, para começar o vídeo, eu queria pedir para você clicar no botão de se inscrever, dar o joinha aí, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser maravilhoso. E eu quero aproveitar para fazer um convite para você que é daqui de Goiânia, que é corretor ou que está começando no mercado imobiliário. A minha equipe está com vagas abertas e eu quero treinar e capacitar você para ter grandes resultados. Aqui embaixo tem um link lá na descrição para você entrar em contato comigo e, quem sabe, nós caminharmos juntos aí, ter uma jornada de sucesso. Fechou? Vamos para o vídeo então? Para começar, você precisa primeiramente entender sobre o funil de vendas. Então, o funil de vendas ele tem praticamente 3 etapas. Quais são essas etapas do funil de vendas? A primeira delas é a prospecção, a segunda é a visita, a última é fechamento e, por fim, o resultado de todo esse funil. Todo mundo está com o olho na venda. Só que qual que é o detalhe? Muitas das vezes você não pode estar com o olho na venda. Você precisa estar com o olho nas outras etapas do funil que não estão acontecendo. E é onde a maior parte dos corretores de imóveis se perde e param de ter resultado. Eles estão com o olho na etapa errada do funil. E olha só que loucura isso aqui, meu querido. Muitas das vezes você vai precisar fazer uma engenharia reversa dentro do funil para você conseguir entender aonde está o gargalo, aonde você está perdendo os clientes, aonde você precisa avançar. E hoje eu não vou falar sobre todas as etapas, eu vou falar apenas sobre prospecção. Eu convido você a fazer uma engenharia reversa. Se você não está tendo fechamento, se as pessoas não estão fazendo propósito, talvez seu problema esteja na visita. Se você não está tendo visitas, talvez seu problema esteja na prospecção. Hoje eu vou te ensinar como prospectar mais e prospectar melhor. A primeira coisa, para você começar a prospectar, você precisa entender que tem 2 tipos de prospecção, a ativa e a passiva. A prospecção ativa, ela de abordagem, abordar as pessoas na rua, pegar contatos em shoppings, em parques. A segunda, prospecção ativa, prospecção de oferta mesmo ali por telefone, pegar o telefone, ligar para listas de oportunidade, ligar para fazer follow-up, ligar para os seus clientes. Resumidamente, essas são as 2 formas mais simples de se fazer prospecção ativa. A prospecção passiva, ela já aumenta o número e é o pago, plantões, cação, tudo isso é prospecção passiva. Então, quando você tem essas 3 e você baseia o seu resultado, você espera com que você tenha resultado apenas com essas 3 formas de prospecção passiva, infelizmente, seu resultado vai ser medíocre. Infelizmente, por quê? Você está esperando alguém ir comprar de você. E a melhor forma de você vender é você ir até as pessoas, gerar o interesse nelas. Então, por isso, você precisa primeiramente saber que você precisa dominar a prospecção ativa. Prospecção ativa é o segredo onde vai levar você a ter resultado. Para você, antes de começar a prospectar, primeiro você precisa fazer o quê? Planejar. O que acontece? Na Bíblia, você vai ver que Jesus, antes de multiplicar, a primeira coisa que ele fez foi organizar o povo. Então, ele organizou, botou todo mundo nas rodas e depois multiplicou. A mesma coisa você vai fazer com a prospecção. Qual que é o primeiro ponto do planejamento que você vai fazer? Você vai definir uma técnica. Qual que é a técnica de prospecção ativa que eu vou dominar e vou executar? Então você vai escolher entre essas 2, ação de abordagem ou oferta telefônica, vai dominar uma dessas ações. E o que é dominar uma dessas ações? Você vai ficar especialista nela. Você vai executar ela por muitas horas. Existem alguns estudos que demonstram que para você dominar uma determinada habilidade, você precisa de pelo menos 10 mil horas executando ela. A gente sabe que nem todo mundo tem 10 mil horas para executar, mas quanto mais tempo você executar, melhor você vai ficar, mais habilidoso você vai se tornar. Então o que você tem que fazer? Colocar energia nessa habilidade. Se você vai fazer oferta ativa por telefone, que eu mais gosto,
você vai escrever roteiros, escrever scripts e vai começar a fazer ligações de forma muito insana. Se você vai fazer ações de abordagem, você vai definir horários para fazer essas ações de abordagem e vai fazer essas ações, tá? No final, ainda vou te dar um bônus de como você vai treinar essas habilidades. O segundo passo para você planejar melhor a sua prospecção, definir o tempo. No livro Prospecção Fanática, ele diz que todo bom prospectador, ele tem as horas de ouro. O que são as horas de ouro? São as horas que ele não faz nada além de prospectar. Ele apenas prospecta. Só isso que ele faz. Nada além de prospecção. E qual que é o detalhe disso? Nessas horas, você vai ser... A única habilidade, a única coisa que você vai fazer é prospectar. Então, você vai escolher um horário para você prospectar, para você executar essa prospecção ativa. Geralmente, para oferta ativa, fazer ligação, os melhores horários é bem no início da manhã, na hora do almoço, após as 18 horas. Léo, por quê? Porque nesse horário você tem mais pessoas ativas, né, dispostas a atender o telefone. O cara tá começando o dia dele ali, talvez ainda não engajou na tarefa, na hora do almoço, ele tá indo almoçar, ele vai lá e começa, é a hora que ele às vezes pega no telefone para atender. No final do dia, quando ele tá voltando para casa ou já está em casa, então é um excelente momento para você ligar. E esses 3 horários é o que eu mais indico. Para quem quer fazer prospecção através de ação de abordagem, eu sugiro bem no início da manhã ou no final da tarde. Por quê? Por causa do sol. Segundo, entra na mesma vertente que eu expliquei para você. De manhã o pessoal está indo para o trabalho, à noite ele está voltando. Pode ser muito mais fácil você conseguir contatos, tá? Um ponto que você precisa entender é que é o seguinte, você vai definir esses horários para você prospectar. Então, eu vou prospectar das 8 às 9, do meio-dia às 2 e das 5 às 8 da noite. Você vai definir esses horários, mas se você não conseguir executar nesse horário específico, que são os melhores, você vai executar em qualquer momento. O importante é que você prospecte e prospecte muito, o máximo que você pode, beleza? Terceira dica, você vai dividir o seu tempo. Então, você vai priorizar uma execução prática dividindo o seu tempo. Como que é essa questão de dividir o seu tempo? Primeira coisa, você vai fazer o seguinte, você vai usar técnica chamada Pomodoro. Então, de 30 em 30 minutos ou 25 minutos, você só vai executar aquela ação. Por exemplo, na hora de ligar. Em 25 minutos, você só vai fazer ligação. Então, você vai dividir essas 2 horas que você tem de 25 em 25 minutos. Por que você vai fazer isso? Porque dessa forma você vai conseguir ter maior tempo de concentração. E isso é muito importante para que você consiga fazer uma boa prospecção. Então, se eu falar para você, você vai passar 2 horas telefonando, talvez você vai achar muito. Mas se eu falar para você, você vai fazer o seguinte, você vai ligar durante 25 minutos, 5 minutos você vai descansar e depois você liga mais 25. Você topa? É muito mais fácil, você concorda comigo? Você faz um jogo mental ali e você consegue ter uma concentração e uma disposição muito maior. Nos meus testes, em 25 minutos, você consegue falar com pelo menos 1 ou 2 pessoas ali fazendo ligações diretas, tá? Pessoas que vão dizer sim ou não para você. Quarta dica, você precisa estabelecer marcos de progresso. O que são esses marcos de progresso? Como que você faz para metrificar se você está tendo um bom resultado ou não? Você precisa registrar isso. Não tem como, toda pessoa que é boa em prospecção, ele conhece bem os seus números, ele sabe quanto ele liga no dia, quantas pessoas ele fala, quantos contatos ele pega na ação, então ele domina isso. E para você conseguir avançar, conseguir sentir que você está crescendo mesmo, ter resultados expressivos, você vai precisar marcar isso. Como que eu gostava de fazer? Quando eu estou fazendo uma oferta ativa no telefone, eu vou lá e começo a fazer pequenos riscos. Falei com uma pessoa, faço um risco. Falei com 2, faço outro risco. Falei com 3 e assim sucessivamente. No final da minha prospecção, eu analiso se eu consegui bater minha meta de prospecção ou não, ou se eu estou muito longe dela. Se eu não bati minha meta, o que eu tenho que fazer? Acelerar no outro dia ou aumentar o meu tempo. Para que eu vou fazer isso? Quando eu olhar o meu histórico de dias, eu vou analisar se eu evoluí ou regredi, se eu trabalhei muito ou se eu trabalhei pouco. Agora, outro ponto muito importante na prospecção é a gestão do seu tempo. A maioria dos corretores, eles usam o seu tempo para atividades que são necessárias, mas não são importantes. O que é uma atividade necessária, mas que não é importante? Se você não tem cliente, o que você tem que fazer? Ir atrás de clientes. Estudar
é importante? É muito importante. Ir a treinamentos é importante? É extremamente importante, porque sem o conhecimento, como é que você vai vender? Buscar, né, imóveis para os clientes é importante? É muito importante, mas você precisa colocar na escala de importância. Se você só tem um cliente, meu querido, se você não tem outras pessoas que você está conversando, está falando sobre imóvel, você precisa colocar energia na prospecção. Então você tem que colocar o seu tempo, a sua produtividade em encontrar clientes, beleza? Então, como que você vai fazer a gestão do seu tempo? Uma técnica que eu já ensinei, que é o Pomodoro, como que funciona? 25 minutos de concentração, 5 minutos de descanso. Você vai fazer 4 tempos de 25 minutos e a cada 25 você vai dar um intervalo de 5 minutos. No final desses 4 tempos, você vai dar um descanso de 15 minutos. Isso vai ajudar você a se concentrar melhor e a colocar e a evitar uma fadiga mental que todo mundo vai passar. Segunda coisa, você vai fazer listas de prioridades. O que são listas de prioridades? Então, por exemplo, você tem ali follow-up, você tem listas de oportunidade, que são aquelas listas que a imobiliária passa ou que você compra, e você tem também os leads que estão na sua base, que pode se considerar que também pode ser um follow-up. Qual que é a sua prioridade? Eu vou ligar primeiro para o follow-up, eu vou ligar segundo para a lista de oportunidade, e terceiro eu vou ligar para os leads que caíram na minha base. E aí você vai definir isso aí para você entender qual vai ser o melhor resultado. Outra coisa que você precisa definir, que é o que eu acho muito interessante, é você também, por exemplo, eu vou nessa hora aqui, eu vou ligar para essa lista de oportunidade, mas depois dela eu vou deixar aqui um horário, né, prioridade, para eu fazer uma ação de abordagem. Então você vai definir tudo isso ali, quais são os contatos que você precisa. Terceiro, você tem que entender a regra de Pareto. 20%, é do 80-20, né? 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Então o que acontece? Você vai sempre observar que talvez você vai passar o dia inteiro trabalhando, mas o resultado vem daquela ligação que você fez no final do dia, daquela ligação que você fez na hora do almoço. Outro ponto importante na hora da prospecção, constância e intensidade. Constância gera resultados duradouros. Então o que acontece? Adianta hoje você falar com 50 pessoas e você só voltar a falar com 50 pessoas daqui a 1, 2 semanas? Não, o melhor é que você fragmente isso. Você vai falar com 50 hoje, fale com 50 amanhã, faça todos os dias. Eu gosto sempre de um exemplo que uma pessoa que estuda, né, uma vez por semana, por exemplo, uma determinada tarefa, inglês, por exemplo, ela gasta 1 ano para poder desenvolver aquele aprendizado. Agora, uma pessoa que faz o mesmo curso, mas que faz isso por 1 hora, exatamente igual a outra, durante todos os dias, ela vai ter o resultado em apenas 3 meses. Grave isso aqui para você não se esquecer. A intensidade distorce o tempo. Se você quer se desenvolver em uma determinada área do mercado imobiliário ou de qualquer outra coisa e não consegue achar uma saída, meu querido, o que está te faltando é intensidade. Estuda e aplica com intensidade, com força, com vontade, faz acontecer mesmo, tá bom? Você precisa de supervisão. Cara, a maior parte dos corretores que não tem um gestor ou que não está perto de pessoas que vão ajudá-lo a melhorar, eles não performam nessa habilidade que é a prospecção. Por quê? Você não sabe tudo, você está começando. Então, ou talvez você já até sabe muita coisa, mas acredite, todo mundo tem um ponto para melhorar. Então a melhor coisa é o quê? Primeiro, metrificar, que é aquilo que você vai analisar quantos contatos você fez, você vai avaliar isso, você vai ajustar com alguém, você vai pedir para um gerente, para um diretor, para um amigo seu que está sentado do lado, avalia minha ligação e fala o que você acha que eu posso melhorar. Talvez você fale muitas palavras erradas, talvez você fale muito rápido, eu falo muito devagar. Eu gosto sempre de uma história. Uma vez eu estava fazendo uma oferta ativa, meu gerente falou para mim o seguinte: cara, você está falando muito devagar, as pessoas desistem na metade da sua ligação. Aí eu fui, melhorei e comecei a falar muito rápido. E um dia eu estava fazendo ligação, a minha diretora falou para mim: cara, você está falando muito rápido que nem as pessoas entendem o que você fala. Isso foi muito importante para eu encontrar um meio termo. E hoje eu já consigo dominar essa habilidade. Mas, trabalhando de casa, trabalhando isolado, cara, você nunca vai ter essa supervisão, então você não vai. Quero finalizar deixando sempre uma história que eu gosto de contar no final de todos os meus treinamentos. Imagina que você é pai de uma criança aí de 5, 6 anos. Você vai para um shopping e deixa ela sentada lá. E fala para ela: filha, pode ficar aí que daqui a 2 horas, mais tarde, alguém vai passar aqui e vai trazer comida para você. Depois ela vai trazer um lanche, ela vai comprar roupa e ela vai alimentar e vai cuidar de você. Nesse exemplo que eu estou citando,
a maioria das pessoas que eu pergunto, elas nunca teriam coragem de deixar os seus filhos ou alguém importante esperando por alguém que ela nem conhece. Por mais absurdo que isso pareça, é exatamente isso que você faz quando você depende apenas de prospecção passiva. Por quê? Quando você depende apenas de alguém entrar no stand, de alguém cadastrar na sua campanha, você está deixando com que o sustento da sua família, com que os seus sonhos sejam realizados por uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu e que talvez, meu querido, nem vai aparecer. Domina a prospecção ativa, que você vai ser muito bem sucedido. E fica aqui meu convite, se você é corretor aqui em Goiânia ou na região metropolitana e quer fazer parte de uma equipe de sucesso com um gestor que vai te acompanhar e treinar, é só me enviar uma mensagem aqui embaixo, beleza? Tamo junto, meu querido, Deus abençoe e até a próxima.